Chegamos ao tão momento anual esperado que é o Exposed barra cancelamento da Karen Bakini. Que caso você não esteja na internet, todo ano tem isso acontecendo, virou um evento anual. Só que dessa vez eu acho que não é tão pesado que nem das outras, e é algo bem mais leve, bem mais calmo, bem mais sutil, pra gente só saber e dar uma risadinha, se divertir, porque às vezes nós temos que entender que ser fã de alguém não significa que esse alguém tem tempo pra nós. Ou que esse alguém vai conseguir arranjar tempo pra nós porque ele trabalha demais. Então, bora lá ver o que aconteceu. E aqui nós temos a Tarly Starlight, nome bem de Sailor Moon mesmo, e ela vai nos contar sobre o que aconteceu. Olá, pessoal! Meu nome é Thalita e hoje eu vim aqui falar sobre a minha experiência com a Karen Bakini e com o Karen Bakini Beauty Studio. Ah, é bom informar vocês, caso vocês não saibam, que a Karen Bakina não faz só maquiagem, né? Ela não é só uma blogueira de maquiagem. Atualmente ela também tem um estúdio de tatuagem, né? Que é a Karen Bakini Beauty, se eu não me engano. Não, Karen Bakini Beauty é a marca dela de maquiagem. Mas ela tem esse estúdio em que ela cobra tipo 2, 3, se eu não me engano, já foi até R$ 7.000 uma tatuagem, né? E na época já foi um rebuliço, muita gente falou, mas gente, é assim que funciona. Você não cobra pelo seu serviço, você cobra pela imagem que você tem, né? Então acho que já superamos essa polêmica. Tá? Eu nunca fiz um vídeo desse tipo, maqui e fala, prega, talvez. Mas eu preciso falar sobre o que aconteceu. Então, não sei nem se alguém vai ver isso, mas beleza. No dia 14 Coitada, muita gente viu? São 265 mil pessoas. de dezembro de 2024, eu entrei em contato com o estúdio para marcar uma tatuagem com a Kari. Em dezembro eu vi ela em um evento aqui no Rio Grande do Sul. Detalhe importante, sou de Porto Alegre, tá? E sou fã da Karen há muito tempo, tipo, dos tempos jurássicos. Sou membro do canal, já ganhei Karen Bakini Box, a Big Box, ainda quando ela fazia, né? Aquelas premiações e tudo mais. Então eu vi ela nesse evento e eu disse: eu vou fazer uma tatuagem contigo, quero muito fazer uma tatuagem contigo. E meu esposo ia me dar de presente. Beleza. Marquei a tatuagem. No Gosto assim, gente com dinheiro, gente muito engajada. Espero um dia ter um fã que nem você, moça. dia 14 de dezembro para fazer em janeiro, porque eu ia ter uma viagem para São Paulo. Eu ganhei de presente da minha mãe, de formatura. Eu ia viajar para São Paulo. Beleza. A tatuagem ficou marcada pro dia 24 de janeiro, tá? Estou usando Rare Beauty. Como é que é o nome disso aqui? Eu adoro esse conceito de fala e maquia no TikTok, que é tipo, do nada, você tá contando uma história, você tá contando uma coisa aí assim, tipo, ai gente, eu estou aqui com esse negócio aqui da Hair Beauty. Olha como é incrível. Mas voltando ao meu caso trágico da minha mãe que foi roubada na esquina de março. Adoro esse conceito. Illuminated Primer. Eu indico muito, tá? Não sei se ninguém vai ver isso. Mas enfim. E sim, meu nariz tá muito vermelho porque eu estou bebendo vinho e isso acontece quando eu bebo vinho. Ficou Hum. Além de tudo, está embriagada. Não recomendo, tá? Fazer vídeos embriagados, não. Não é uma boa escolha. marcada pro dia 14 de janeiro a tatuagem. E chegou no dia, de manhã, me liga o estúdio, tentam falar comigo, eu tava dormindo. Beleza, quando eu acordo eu vejo e diz que a Karen passou mal e que ela não poderia fazer a tatuagem. E eu, nossa, completamente compreensível, disse, nossa, tudo bem, não tem problema, eu espero que ela esteja bem, manda melhoras pra mim, né, por mim. E aí, ok. Do nada, daí estava desmarcado. Eles me mandam mensagem assim: ah, ela vai conseguir para 5 horas da tarde. Tu consegue? Eu disse: olha, eu consigo. Daí, beleza. Ficou para 5 horas da tarde. Adivinha? No fim, Karen não pôde. Beleza. Estornaram o valor. Eu desejei melhores para Karen. Tudo tranquilo.
E ainda fizeram, tipo, uma promo pra mim. Ah, se da próxima vez eu poderia ter algum desconto, né? Na próxima vez que eu fosse fazer um procedimento lá no estúdio. Achei, né? Ok, legal. Até aqui, por mim, tudo bem, eu só não entendi porque eles se tornaram. Por que que só não mudaram o dia, né? O outro dia, entendi que você é de outro estado tal. Mas por que só não? Ah, não posso hoje tal. Tem como a gente remarcar daqui 1, 2 meses, algo do tipo? Não é muito difícil. E aí ficou por isso. E então, em fevereiro agora, eu entrei em contato, né, com o estúdio, porque surgiu uma nova oportunidade de ir para São Paulo, porque eu e meu esposo, a gente decidiu ir ver o Wicked, e aí a gente, era aniversário dele, etc. Ok, entrei em contato para marcar para abril. Marcadinho, ficou marcado para o dia 17 de abril. No. Vou verificar aqui se foi no dia da viagem ou não. Verifiquei, foi um dia antes da viagem. Me mandaram mensagem perguntando se poderíamos mudar a tatuagem. Não liga, meu cachorro tá latindo. Mudar o dia da tatuagem para um dia antes, no mesmo horário. Sem problema, a gente não tinha nenhum compromisso naquele dia. Então eu disse, claro, sem problema, marcamos o horário que fica melhor para Karen. Nossa, amigo, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas assim, a diferença do seu nariz da cor pra base tá gritante. Sério, tá muito gritante. Beleza. Chegamos em São Paulo, eu e meu esposo. E nós chegamos no mesmo dia que seria a tatuagem. Então a gente chegou no hotel, era meio-dia, a tatuagem seria 2 da tarde. Ok. Chegamos, fizemos o check-in, toda aquela coisa, e eu super ansiosa, animada pra minha tatuagem. Era 15 para as 2, eu cheguei no estúdio, né? Fui super bem recebida pelas meninas do estúdio e tudo mais. E me disseram, ah, pode aguardar aqui e tal. Eu pensei, beleza, né? Daqui a pouco a Karen tá aí. Aí recebo uma mensagem do próprio estúdio, né? Que eu acho que é uma moça diferente que cuida do Whats do estúdio, dizendo que a Karen já fazia meia hora que eles estavam tentando contato com a Karen e que ela não atendia. E que eles iam A Karen sumiu, foi abduzida nessa história, pelo visto. Ah, do nada, ela caiu assim e foi parar no País das Maravilhas. continuar e tal, tentando contato, mas que, né, ela deveria estar cansada da viagem. Quem não sabe, a Karen tinha feito uma viagem pra Coreia, mas já fazia alguns dias que ela tinha retornado. E assim, eu não sei vocês, mas quando eu marco um compromisso, eu marco já pensando se eu vou estar apta ou não para cumprir esse compromisso, né? Aí, resumindo, não conseguiram contato nenhum com a Karen, né? Pelo menos foi o que me foi passado. Não sei se é verdade, já não sei de mais nada. E falaram assim: ah, porque nós temos uma outra tatuadora que poderia realizar o procedimento para você. Gente, uma pessoa de Porto Alegre que vai até São Paulo, que é fã da Karen Bacchini, que já foi em evento para ver a Karen Bacchini, que é membro do canal, que etc, etc, que tem toda a linha de maquiagem, vai para São Paulo para fazer um procedimento com outra profissional? Claro, todo dia acontece isso. Mano, pior que realmente todo dia deve acontecer isso. Porque o estúdio dela não é só ela, né? Tem mais pessoas que podem trabalhar lá também. Se ela marcou com a Karen Bacchini? Não, né? Aí me deram a opção do estorno. E eu A disse decepção sim, da vou fã. querer então o estorno. Pé da vida, né? Porque, vamos combinar, é a segunda vez que acontecia. E assim, foi extremamente decepcionante. Por favor, moça, não nos conte que você fez uma terceira vez, porque pelo tanto de tempo que ainda tem aqui do vídeo, eu acho que você. Mano, você não entendeu assim na segunda vez que não era pra ir mais, né? Beleza, pedi o estorno. E outra coisa, eu Meu olhei pro meu Deus. marido e eu falei: faço ou não faço? Peço ou não peço? O quê? O estorno do Uber, né? Porque assim, a gente tava hospedado lá na Paulista. E sei lá onde é que é o estúdio da Karen, mas é longe, tipo, comparado assim. Enfim, Uber é caro, né? Uber até lá tinha dado uns 30 pila, de volta ia dar uns 40. E eu, Ai, ai, moça, vamos com calma, calminha aí, vamos com calma.
Pô, R$ 30 de Uber da Paulista, é caro. Nossa, até mudei minha voz. Eu acho que você tá pesando aí um pouco na mão, né? Não, 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 não é caro. Você não anda por São Paulo. R$ 30 é o mínimo, filho. R$ 30 aqui você não compra nem água, dependendo do lugar. Você tá pesando um pouquinho aí, tá exagerando. Que sou eu. Gente, eu não peço nada, eu tenho vergonha de tudo. Eu disse não. Ao menos eu mereço a porra do estorno. Desculpa, falei palavrão. Do estorno do Uber. Te desculpamos. E eu fui lá e pedi o estorno do Uber e, pessoal, né? Tudo bem, vamos te fazer o estorno do Uber. Me foi oferecido também qualquer procedimento por outra profissional de forma gratuita, o que eu acho ok, é legal, é uma maneira, né? Tipo assim, eu Gente. fui tratada bem pela pessoa que estava me respondendo ali no WhatsApp, né? Não, o estúdio, o pessoal que trabalha no estúdio da Karen, pelo visto, é muito profissional, muito bom, gente. Até agora ela não falou um A do estúdio. Até agora é só o sumiço da Karen Bakini, mas daí eu também não sei, né, por que que ela sumiu, mas o estúdio parece, tipo, realmente ser muito profissional. Mas a pessoa que estava me respondendo ali no WhatsApp disse que a Karen não dava retorno desde a 1h30. Gente, era quase 3 da tarde e eu naquele estúdio e eu cheguei, eu lembro que eu tirei uma foto. Eu tava tão animada, eu tava tão feliz, sabe? Foi decepcionante e, sei lá, não sei nem dizer o que mais que foi, mas foi triste, assim, eu fiquei puta da cara também, porque, assim, é uma coisa pra tu ficar braba, vamos combinar, né? E, assim, não foi a primeira vez, não foi a segunda vez, porque da primeira vez, o que aconteceu? Karen, tínhamos marcado um horário, beleza. Esse horário foi remarcado. Tudo bem, eu tinha disponibilidade. Ela não pôde. Ah, então foi a terceira vez, você já pode pedir música no Fantástico, né, querida? Nossa, você foi 3 vezes. A segunda vez pra você não foi o suficiente pra você entender que não ia rolar. Que é uma terceira pra você se tocar disso. Muito bom, gente. Novamente no segundo horário marcado. Beleza. Tive uma segunda oportunidade de ir para São Paulo, então foi marcado. Um dia antes me foi chamado no WhatsApp para falar: oi, podemos remarcar, né? Para um dia antes, eu disse: beleza, podemos, sem problema. Ela pediu para adiantar. Se a Karen estava mal da viagem, por que ela pediu para adiantar? Eu podia no outro dia, gente. Sabe? E aí, tá. Talvez ela precisasse ir no mercado fazer compra de mês. Talvez ela precisasse ir, sei lá, namorar. Não sei, nem sei se a Karen namora hoje em dia. Talvez ela quisesse ficar jogando videogame. Talvez aconteceu algum problema mesmo que ela teria que ir no dia seguinte, né? Poder, por isso que trocou. Vai saber. Pediram para remarcar, beleza. Cheguei lá, cancelaram. Sabe, eu achei frustrante, eu achei uma falta de respeito, eu achei assim decepcionante como seguidora da Karen, como cliente. Eu sinto que foi um desrespeito total, total. Por mais gentil que tenha sido a pessoa que esteja falado comigo que tenha falado comigo, eu já tô até, que tenha falado comigo no WhatsApp, as coisas que É o vinho, querida. É o espumante. A famosa 51 líquida. tem me oferecido como retorno, como uma maneira de. Mas, gente, olha, fiquei realmente muito triste, muito decepcionada e puta da cara. É, gente, vamos ser sinceros, vai. Ela continua ainda, porque ainda tem o Exposed ainda, né? É, eu entendo quando deve ser decepcionante, porque ela não tá indo lá pela tatuagem em si. Ela tá indo lá pela experiência de que o ídolo dela, né, a ídola dela, faça essa tatuagem, né? Não é pelo produto final, e sim pela experiência, né, do que vai acontecer. E é, mano, é sempre horrível quando isso acontece. É sempre horrível, é sempre uma merda, não é legal. Só que às vezes não dá certo mesmo. Às vezes algumas pessoas são tão famosas que elas têm muita coisa pra resolver. Inclusive, eu imagino que a Karen, mano, deve ter 1 milhão de coisas pra fazer, porque ela tem um estúdio, ela tem um canal, ela tem marca de maquiagem, ela tem publi.
enfim, né? E que não dá pra ela terceirizar algumas coisas. Tem que ser ela mesma, porque é o rosto dela ali. Então, eu entendo, de fato, que você ficou chateada. Você tem todo o direito de ter ficado. Mas eu não sei até agora qual que é a parte ruim. Além disso. E é agora que a gente vai ver o Exposed, porque pelo que. Eu não vi o vídeo, mas pelo que deu a entender, né? Passei só um negocinho rápido assim. Tem prints. Agora, prints do que a gente vai saber agora. Olá, pessoas que estavam acompanhando toda essa saga minha da tatuagem que não rolou Nossa, moça, fala mais alto. com a Carabaquini, etc. Antes de qualquer coisa, antes de falar sobre o tal do temperinho que eu falei que eu tenho pra toda essa história, eu gostaria de falar sobre uma coisa específica. Essa coisa é sobre o vício de uso de linguagem de por exemplo, e aí eu tava lá, e sei lá o quê. É uma coisa muito comum aqui no Rio Grande do Sul, até achei muito engraçado que teve uma guria que falou que parecia que era a Andressa Urach, sei lá como é que fala, falando e tudo mais, mas teve pessoas. Eu gosto que do nada esse Exposed começou a virar um ensinamento sobre um telecurso 2000 de ensinamentos de gírias. Pessoas foram extremamente agressivas, tipo, ai, eu não aguentava mais ouvir ela falar e sei lá o quê. Gente, o intuito do vídeo, e é isso que tu foca. Eu acho que a toxicidade da internet hoje em dia é surpreendente, enfim, só queria falar, deixar isso dito, porque, enfim, achei muito escroto. Voltando ao tema, então, aqui, dia Finalmente. 17 de abril, que foi o dia da tatuagem, que era pra ser, né? Às 13h44, eu tirei esse print, O dia da tatuagem fantasma. porque Novo tipo. a Karen havia postado um story dizendo isso há 2 horas atrás. 2 horas atrás, das 13h44 do dia 17 de abril, dá o quê? 1h44. Minha tatuagem era às 2 e disseram que estavam tentando contato com ela desde a 1h30. Tem um outro post também, um outro story, esperem. Esse story aqui, que foi 12 minutos, né? Após as 13h44, que foi quando eu tirei o print, que diz isso. Quem estava com saudade de ver essa carinha? Eu, óbvio que eu estava com Eu gosto que a mina tava lá, tipo, ai, eu vou fazer minha tatuagem, não sei o quê. E a Karen Bakini só assim no celular, tipo, ai, gente, que vida difícil a minha aqui nessa cama gostosa, com meu gato, descansando. Ai, sem nenhum compromisso. Mano, pegou mal isso, pegou mal. Eu tinha recém Foi de mau chegado no gosto. hotel e fui olhar, eu abri meu Instagram, vi que tinha stories da Karen, eu fiquei, ué? E é com isso que me deparo, com posts de 2 horas atrás, ou seja, que é da 1h44, e de 12 minutos depois da 1h44, não vou fazer a matemática. Na verdade é bem fácil, né? 4 da tarde. Então, assim, aqui para mostrar para vocês do dia 24 de janeiro, que foi a nossa primeira vez, aquela que a gente tentou fazer a tatuagem, que ela me ligou, que ela disse que a Karen passou muito mal e tudo mais. Pela notificação, pediram desculpas em cima da hora. E eu falei, oi, só vi agora, puxa, tadinha, super compreendo. Enfim, aqui na quarta e última vez que a gente tentou fazer a tatuagem, Quarta. Essa menina tentou de novo. Cara, ela é fã. Ela é fã, olha. Ela é fã. recebo esta mensagem. Olá, Thalita, boa tarde. Estou entrando em contato, pois infelizmente a Karen não nos responde. Eu imagino super a equipe, assim, que trabalha com a Karen Bakini. Assim, nossa, mano, a Karen tem um negócio pra fazer daqui 20 minutos. E daí todo mundo, como assim? Mas a Karen sumiu de novo! Eu super imagino, cadê a Karen? Eles deve ter assim, gente, vocês viram a Karen? Alguém sabe da Karen? A Karen respondeu? Gente, a Karen foi pra Nárnia mais uma vez? Olá, Thalita, boa tarde, Onde estou está a entrando em Karen? Novo contato. jogo. Pois infelizmente a Karen não nos responde, não atende as ligações. Né? A pessoa comentou que já estava no estúdio e tal. E peço desculpas porque ela não tinha dado nenhum retorno.
E além de trazer esses prints, né? Tanto da conversa quanto dos stories, que eu achei bem ferrada, coisa dos stories, assim, de chegar no hotel e ver aquilo, me deu uma sensação muito de trouxa, né? De ter sido feita de trouxa. É que meu advogado disse que eu não posso falar nada, mas eu entendo seus Também sentimentos. quis trazer essa reflexão da toxicidade da internet. Eu tô falando de um negócio sério, importante. E teve gente que focou no fato de eu usar muito na minha fala, sendo como uma coisa super gaúcha. Enfim, é isso. Obrigada. Tchau. Ah, só um adendo, um PS, que eu achei muito engraçado o comentário dessa pessoa que ela falou assim. Fiquei o vídeo inteiro esperando ela terminar de passar a base. Sim, pessoal, eu não consegui, eu só fui passando e falando e sei lá o quê. O que mostra que eu realmente não estou acostumada a fazer isso. Mas eu achei muito engraçado. É. É porque é obrigação, né? Quando você vai fazer um vídeo expondo alguma coisa, contando uma história, assim, no TikTok, você tem necessariamente que passar uma base. É rito de passagem, não tem como. Tem que fazer. Tá, vamos lá. Eu não vou falar que, assim, é um grande problema, porque, de fato, o dinheiro foi estornado, sabe? O pessoal do estúdio tratou ela super bem. Inclusive, eu achei que, assim, todo o resto dos estabelecimentos do Brasil deveriam copiar os funcionários da Carimbakini, porque isso que eles fizeram parece que é tipo, uau, e não, eles fizeram só o que eles deveriam ter feito, sabe? Só que eles, só de fazer o mínimo, que é o que eles deveriam ter feito, eles já estão na frente de 99% de todo o resto dos estabelecimentos desse país, assim. Mas eu imagino que ela deve ter sentido muito mal, sabe? De estar lá pela quarta tentativa, pelo visto, e abrir os stories e ver, tipo, ai, como eu tô aqui, cansada nesse dia, super vazio, que eu não tenho nada pra fazer, nenhum compromisso. Triste, assim, triste, de verdade. Mas temos um final, né, de toda essa história. Até o presente momento, a Karen Bakini, eu não vi nada dela falando sobre isso, porém, ela trouxe pra nós um desfecho, né? Então vamos ver qual que é o desfecho. Oi, pessoal. Então, esse é o último vídeo que eu vou fazer sobre a situação da Karen Bakini e da minha não feita tatuagem. Eu gosto que ela aprendeu a usar o closed captions. O que eu queria dizer é que ela entrou em contato comigo, a gente conversou, ela se desculpou, ela assumiu responsabilidade pelo que aconteceu, enfim. Enfim, para dar um fechamento para essa situação, eu queria dizer que eu achei importante eu ter feito o vídeo, porque eu fiz o vídeo primeiramente porque eu me senti desrespeitada, e eu achei importante compartilhar o ocorrido, né? Por último, eu só queria dizer uma coisa que eu vi em vários comentários, o pessoal falando, ah, então por que que tu, ao invés de fazer tatuagem com um influenciador, não vai dar uma chance para um profissional, né, um tatuador Ah, profissional? entramos Então, nessa os tatuadores história. profissionais, Sério. eu vou levantar. Tem Eu gosto que ela já. É o terceiro vídeo famoso dela e ela já aprendeu a como ser debochada na internet com elegância. Gostei. Ela pode ser influenciadora. mais nas pernas, tá? Eu amo tatuagem, admiro diversos profissionais, principalmente aqui locais de Porto Alegre. Nós temos profissionais incríveis. Eu tenho um estúdio favorito, que aliás é o Pink Studio, é só de mulheres. E é óbvio que no caso que eu fui para São Paulo para tatuar com a Karen, quer dizer, não para tatuar, mas eu estava lá e marquei uma tatuagem com a Karen, é porque eu queria uma tatuagem da Karen, por ser uma influenciadora, uma pessoa que eu acompanhava. Então, assim, e é isso. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, né? Que me acolheu, que comentou e me ajudou. Então, muito obrigada e tchau. E no final, não teve a tatuagem. Achei incrível essa história. Mas assim, sendo sincero, eu não achei lá grandes coisas, essa história perto das outras, mas eu quis trazer dessa vez uma coisa mais leve, mais superficial, sabe? Mais calma, porque o último vídeo eu já, nossa, eu realmente quis, assim, perder o meu réu primário. Porém, eu entendo tudo que ela passou.
Eu super imagino todo mundo que trabalha com a Karen Bakini, tipo, todo dia, cadê a Karen? Cadê a Karen? Mano, você viu a Karen? E a Karen postando story, tipo, não respondendo ninguém. Achei meio icônico isso. A Karen no País das Maravilhas. E o que você achou? Você achou que foi um desrespeito? Me conte aí, porque no final eu até poderia ter achado que foi um desrespeito. Ela pode ter achado, ela tem todo o direito. Mas como a conduta de todo mundo ali do estúdio, dos profissionais, foi muito certeira, eu não consigo ver como um problema real, e sim só como um desencontro. Mas assim, miga não, né, mina? Espero que você consiga um dia sua tatuagem com a Karen Bakini. Me conta o que você achou e é com esse desfecho de não rolou nada que eu finalizo esse vídeo. E obviamente, vamos lá.